E a mais nova atualização aí desse nosso mundinho da internet deixou todo mundo de boca aberta. Eu estou falando do Google Gemini 2.5, também conhecido como Nano Banana. E esse sucesso todo se deve a alguns fatores. E um deles é que agora a gente consegue utilizar prompts muito simples, comandos muito fáceis para obtermos os resultados que queremos com as nossas fotos. E também outra característica muito legal que a gente tem por aqui é que agora nós conseguimos utilizar um personagem em uma foto e obter outras fotos com esse mesmo personagem, garantindo aí a consistência na criação dos nossos personagens em fotos diferentes, o que era muito difícil de se obter em outras ferramentas, como por exemplo com o Chat GPT. E hoje eu vou te mostrar como que você consegue utilizar o Nano Banana para aumentar as suas vendas, para mostrar os seus produtos com mais qualidade, com imagens mais bonitas, de forma que atraia mais os seus clientes. E isso não serve só para um negócio, um tipo de negócio, serve para vários tipos de negócio. Seja ele com roupa, seja ele com alimentos, bebidas, joias, com qualquer tipo de comércio que você tenha, seja ele digital, seja ele físico, você consegue criar imagens muito chamativas, imagens muito profissionais com os seus produtos. Olá, eu sou a Vanessa e por aqui eu falo sobre Canva, sobre inteligência artificial, sobre produção de conteúdo, ferramentas digitais. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. E bora lá pro conteúdo. E para acessar o Nano Banana, você pode acessar de duas formas. Você pode vir aqui pelo gemini.google.com ou você pode ir pelo Google AI Studio, que também é uma possibilidade. Eu vou utilizar aqui pelo Google AI Studio porque muitas pessoas relatam que a qualidade da imagem fica melhor por aqui, tá? Então, eu vou utilizar por aqui mesmo. E aí, o que você faz, se você for utilizar pelo Google AI Studio, você clica aqui em Nano Banana, né? Try Nano Banana, testar Nano Banana, e aí você começa a gerar as suas imagens. E aqui eu estou simulando como se eu tivesse uma loja que vendesse camisetas. E aí o que eu fiz foi pegar na internet mesmo a foto desse rapaz e depois eu quis criar minha própria camiseta, né, com uma estampa. E eu fiz isso aqui tudo lá no Canva. Então aqui, né, com essas duas imagens, eu escrevi aqui dentro do Nano Banana, coloque esse cara usando a camisa da foto ao lado. Bom, porque anteriormente essa foto aqui estava ao lado aqui, né? Em uma rua com iluminação baixa e uma moto estilo Harley Davidson, e o rapaz está em frente à moto e a estampa da camisa é evidente. E aí, eu obtive essa imagem, só que não me agradou muito, porque aqui no caso tá meio sem graça, né? O rapaz está aqui na frente, com uma pose muito neutra, não tá dando aquela profundidade, aquela coisa, não sei, que chama muita atenção na foto. Então, o que eu fiz foi pedir para que mudasse a pose do rapaz para algo mais relaxado, encostado na moto. E aí aqui a gente já pode ver, né, que a imagem já ficou muito melhor, onde esse rapaz está encostado na moto e tal. Parece uma foto bem, assim, profissional, né, que foi criada, sei lá, de uma forma muito profissional, visando uma campanha mesmo aí, ou para camisa, ou para moto, né? Então, essa já é uma primeira ideia muito legal que dá para fazer aí com os seus produtos. Caso você venda roupas, né? Você pode criar diversos cenários, seja ele praia, uma rua, uma cidade específica, dá para brincar muito com isso.
E aqui ainda nesse tema, né, de uma loja que, por exemplo, venda roupas, o que eu fiz? Eu criei essa imagem aqui mesmo, dentro do Nano Banana, a imagem dessa mulher nessa rua. E aí eu usei um prompt muito simples, né, que inclusive, como eu comentei antes, uma das características muito legais dessa plataforma são esses prompts muito simples que, como vocês estão vendo aí, eu estou utilizando aqui. São informações muito básicas. Então, eu fui lá, pedi para criar uma mulher, tipo, brasileira, com cabelo cacheado, em uma rua bonita, com árvores com flores, e também algumas portas coloridas das casas, e eu obtive essa imagem. E aí, essa imagem aqui desse vestido eu já peguei na internet mesmo, e a minha ideia aqui era ver se o Nano Banana ia ser capaz de colocar esse vestido nessa mulher daqui da primeira foto. Então eu pedi, crie uma imagem da mulher de macacão usando o vestido verde em uma praia como Maldivas, por exemplo, com água cristalina e areia branca. Um prompt muito simples. E aí eu obtive essa imagem aqui, que para mim ficou muito boa, como a gente pode ver, né? É a mesmo modelo da primeira foto, ou seja, a promessa de consistência, né, dos personagens, ela é realmente válida, ela realmente é verdade. Só que aqui, por exemplo, eu falei, essa bolsa aqui já. Tipo assim, não que não fique bonito, né? Claro que aí está bonito, mas aí eu pensei, a gente poderia colocar aqui uma bolsa de praia. Será que o Nano Banana vai me dar essa bolsa aí de praia? Então, eu fui mais abaixo e simplesmente escrevi: troque a bolsa por uma bolsa de praia. E só isso. E aí ele fez exatamente o que eu havia pedido, porém aqui ficou essa alça aqui da bolsa, né? Então, assim, eu não continuei ali dando comandos, porque, enfim, eu tenho outras coisas para mostrar para vocês aqui, mas eu queria mostrar que é muito bom, porém ainda não atingiu a perfeição, né, gente? Eu acho que isso aí vai demorar bastante tempo. Mas comparado aos recursos que a gente tinha antes, né, que a gente precisava escrever prompts muito elaborados, isso aqui já está sensacional. E também eu acredito que se você continuar dando comandos e pedir para retirar essa alça aqui, por exemplo, ele vai fazer isso, tá? Já aqui nesse segundo, eu peguei essa garrafa de uma cerveja também da internet. Porém, aqui a gente pode ver que a imagem não está tão nítida assim, né? E aí vamos ver o que a gente conseguiu obter aqui disso. A primeira coisa foi que eu pedi que criasse uma imagem 16:9 com essa garrafa de cerveja ao centro em um estúdio com iluminação profissional e dramática ao fundo. Beleza, ele fez aqui uma iluminação ao fundo, colocou em um ambiente tipo um estúdio. Porém, a gente pode ver que a qualidade aqui do que estava escrito, né, não ficou perfeita, né? O rótulo ainda assim se parece muito com o original, da foto original, porém não ficou perfeito. Mas ainda assim, tipo, a qualidade em si da imagem está ok, digamos assim. Aí então, né, eu falei, tá muito simplesinho. O que eu vou fazer? Vou pedir para colocar uma luz mais aconchegante, amarelada, que venha de trás, dando destaque à cerveja. Aí eu também pedi para adicionar alguns lúpulos no plano frontal e colocar tudo em cima de uma mesa rústica. Então, eu obtive esse resultado aqui, que ficou muito bom. Apesar, né, vamos desconsiderar o que está escrito aqui no rótulo do produto. A imagem em si, né, ficou muito legal, considerando a imagem que eu tinha antes, que era só a garrafa. E aí, eu pedi para que melhorasse a qualidade também da imagem e depois que adicionasse um copo de cerveja, uma cerveja com uma crema bonita. E aí ele adicionou também aqui o copo de cerveja, que tá meio grande, né? Mas aí vamos considerar que é uma pint aí, 500 ml de cerveja. E eu sinceramente achei que o resultado ficou muito bom, considerando que eu não tinha nada desses elementos aqui anteriormente, né? Era só a garrafa de cerveja.
E aí, aqui, ainda não satisfeita, eu peguei outra garrafa de cerveja, aonde a qualidade estava um pouco melhor, né, do rótulo, e também eu retirei aqui o fundo, deixando somente a imagem da garrafa, né? É um arquivo PNG com fundo transparente. E aí também peguei essa outra imagem aqui, com essa mão saindo da água, segurando essa latinha, e pedi para criar uma imagem onde a cerveja está na mão da pessoa saindo da água, como na imagem seguinte, que seria esta. E aí eu obtive esse resultado aqui, que para mim, sinceramente, ficou muito bom, né? Ele manteve boa parte das coisas que estavam no rótulo e a qualidade da imagem também ficou muito boa. Então, assim, já é uma ideia de alguma de foto, né, que você pode criar aí com o produto que você tenha. E isso aí você pode brincar, porque, nossa, se você tiver uma loja de doces, se você tiver, sei lá, uma padaria, se você tiver uma loja que venda joias, como eu vou mostrar mais adiante, dá para você fazer muita coisa mesmo, que fica muito legal. Como, por exemplo, eu vi em outros vídeos, né? Como produtos que são tipo molhos, ketchup, maionese. Você consegue criar vários anúncios muito legais e diferentes, né? E aí é que você precisa brincar com a criatividade. Eu acho que a palavra é essa. Ter criatividade e também referências, né? Tem muita coisa na internet que você consegue olhar e, como eu fiz aqui, por exemplo, utilizar de referência e simplesmente colocar o seu produto ali como uma forma de destaque. E aqui também eu peguei outra foto da internet com algumas joias, né? Aí aqui as joias na palma da mão dessa mulher. E aí eu queria fazer o teste, porque aqui, por exemplo, é uma foto como se a gente tivesse tirado em casa, em qualquer lugar, né? Não é uma foto tão trabalhada assim. Aí peguei aquela foto que eu tinha daquela modelo que a gente já viu antes. E aí eu pedi para criar a imagem dessa mulher usando essas joias, né, da primeira foto. E aí aqui a gente consegue ver, né, que ele criou, tipo, usando as joias, ficou muito legal. Porém, tá tudo em cima da roupa, né? Porque eu também não pedi para trocar a roupa nem nada do tipo. Então, ele fez exatamente o que eu pedi, colocou as joias na modelo. E tudo bem. Mas aí que eu pensei, vamos valorizar essas joias. Então eu pedi para retirar o lenço e os óculos dessa mulher e colocar ela no estúdio profissional com um vestido preto, decotado elegante, né, para valorizar aqui as joias. E aí a gente pode ver que ele fez exatamente isso, né, e ficou muito legal também. Então, para você aí que tem uma loja de joias, isso aqui é uma coisa sensacional. Até mesmo para que os seus clientes possam provar, né, as joias ou as roupas que você tenha. Você pode colocar uma foto do seu cliente e colocar o produto que você vende e depois mandar para esse cliente falar, olha, ficaria assim, gostou, não gostou, quer tentar outra joia, outra roupa? E aí eu acho que facilita muito as vendas, né? Porque esse cliente pode ver antes como que vai ficar. Até mesmo se for uma loja online, isso é um grande recurso, porque como a pessoa não tem como provar antes a roupa, ela consegue se ver na roupa agora, né, através da inteligência artificial. E isso é muito bacana. E aí, aqui depois, eu pedi que usasse a mesma modelo, porque eu queria testar a consistência, né, do personagem. Eu queria ver se ele ia repetir a mesma modelo se eu pedisse uma foto diferente. E aí eu pedi aqui então, agora coloque a mesma pessoa em uma cadeira elegante, sentada, com o zoom do seu peito para cima para evidenciar as joias, e a modelo leva a mão suavemente ao rosto. E ele me deu essa foto aqui que eu achei maravilhosa também, muito boa. Então, assim, é uma foto que você poderia facilmente utilizar aí nas suas redes sociais para divulgar o seu produto. E aí, ainda não satisfeita, eu peguei outra foto desse óculos aqui, né? Então, imagine que agora, ao invés de roupas, né, você tem uma loja de óculos.
falei, vou testar, vamos ver o que que dá. E aí eu fui e coloquei. Coloque a mesma modelo com esses óculos e roupas estilo urbano com um lenço na cabeça. E eu obtive essa imagem aqui que ficou muito boa pra mim. Inclusive, né, aqui com as mesmas joias que a gente tinha colocado desde lá da primeira imagem. Então, os óculos da foto, colocou o lenço no cabelo. Ficou muito bom mesmo. E aqui a gente ainda pode perceber que muitas inteligências artificiais, quando a gente trabalha com cabelo cacheado, elas fazem um trabalho muito horrível. Porque aí coloca o lenço, aí o lenço não fica direito no cabelo, fica uma coisa estranha. Mas ele fez um trabalho sensacional, inclusive porque como, né, o cabelo cacheado, como eu tenho, por exemplo, ele costuma ter mais frizz. E às vezes, quando a inteligência artificial faz o cabelo cacheado e coloca esse desfoque atrás, fica muito estranho aqui no cabelo cacheado, porque ele simplesmente retira o frizz, né? E fica uma coisa, uma linha estranha aqui. E ele não fez isso, ele deixou perfeito como se realmente fosse uma modelo, é, como se essa foto fosse realmente real. Então eu gostei muito mesmo do resultado. Inclusive, né, como que eu posso dizer? Essa continuidade, né, da mesma personagem também me impressionou bastante. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se eu te ajudei, já se inscreve aqui no canal para não perder nada e também para me ajudar a continuar crescendo por aqui. Muito obrigada novamente, se cuidem e tchau!